Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Negócios na Pauta. Hoje nós vamos falar sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos do Setor Público, a Lei 14.133/2021. O que mudou? Quais são os impactos para o setor público e para as empresas fornecedoras? Arthur Cabral, a nova lei unifica muitos aspectos e é bastante moderna, não é? Dalva, as licitações de contratações públicas vinham sendo regidas pela Lei 8.666 desde 1993. Essa legislação ainda sofre inúmeras críticas. Ao longo do tempo, a Lei Geral de Licitações recebeu alguns complementos, como a Lei 12.462 de 2001, que estabeleceu o regime diferenciado de contratações, o RDC, a Lei 10.520 de 2002, que regulamentou as contratações por pregões, e ainda a Lei 13.303 de 2016, mais recente, que criou um regime de contratação diferenciado para as empresas estatais. Pois é, Arthur. Acontece que, apesar de todas essas atualizações, não foi possível modernizar os processos licitatórios de modo a deixá-los satisfatórios. Seguindo o anseio por mudanças, o Congresso Nacional, após um longo período de debates, aprovou recentemente a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, que já está em vigor. Verdade, Dalva, mas existe uma série de dúvidas e questões que surgem diante da nova legislação. Quais foram as mudanças aprovadas? Elas atendem de fato aos anseios sociais? Quais serão os impactos nos setores público e privado? É o que todos nós, Arthur, queremos saber. Até porque, nesse chamado período de transição, por até 2 anos, os gestores públicos poderão optar por utilizar as novas ou as antigas regras. Acompanhe. A chamada nova Lei de Licitações, que é a Lei 14.133 de 2021, entrou em vigor em 1º de abril. Ela substitui 3 normativos que até então tratavam do tema: a Lei Geral de Licitações, a Lei do Pregão e a Lei do Regime Diferenciado de Contratações. Embora já esteja valendo desde a data da publicação, o uso da nova legislação pelas organizações públicas ainda é facultativo. Há um prazo de 2 anos para essa transição, ou seja, até 1º de abril de 2023 ainda é possível licitar sob o regime tradicional. Após essa data, após esse período de adaptação, a nova lei ela passará a ser obrigatória. Então, dessa forma, a nova lei de licitações e contratos, ela modifica, ela traz avanços ao procedimento licitatório. Além de servir para os órgãos se adaptarem às novas regras, esse prazo também se justifica por outra razão. O processo de licitação dura vários meses, às vezes mais de 1 ano, e você não poderia interromper os milhares de processos que já vinham sendo executados quando a lei foi publicada. A nova lei é fruto de um longo debate que começou em 2013 no Congresso Nacional. Além de reunir todo o aprendizado brasileiro ao longo das últimas décadas, a lei também buscou inspiração nas práticas internacionais. No geral, 5 aspectos chamam a atenção e demonstram o quanto a nova lei representa um avanço importante sobre o tema. O primeiro é o planejamento da contratação. A lei dá uma ênfase muito maior a todas aquelas atividades que vêm antes da licitação, para que os órgãos de fato façam um planejamento do que vão comprar e tenham eficiência nesse processo de escolha. O segundo aspecto é o do incentivo às compras eletrônicas. No governo federal, isso já é uma realidade desde 2005, quando nós começamos a executar o pregão eletrônico. Mas para a maioria dos municípios brasileiros, somente agora é que as licitações eletrônicas irão de fato substituir as licitações presenciais. O terceiro destaque é o maior equilíbrio entre o poder público e as empresas fornecedoras. Se o poder público deixar de pagar, por exemplo, por mais de 90 dias, a empresa passa a ter o direito de rescindir unilateralmente os seus contratos, tornando a relação mais equilibrada. Em nome de uma maior transparência, destaque também para o Portal Nacional de Contratações Públicas. Essa grande inovação da lei vai consolidar em um único site todas as licitações, atas de registro de preço e contratos firmados pelos 3 poderes e pelas 3 esferas da federação. O Brasil vai ganhar muito em transparência e também em eficiência,
porque um fornecedor, por exemplo, acessando o portal, ele vai poder se cadastrar uma única vez e a partir daí ter acesso às licitações realizadas em todo o Brasil. E claro, também merece destaque o fato de que a lei favorece uma maior profissionalização dos servidores públicos que atuam nessa área. A lei fala em planejamento estratégico, fala em gestão por competências e ela institui a figura do agente de contratação, uma espécie de gerente de projeto que vai ser responsável por coordenar todo o processo e garantir que a licitação seja bem sucedida. De fato, a nova lei de licitações avança e moderniza a temática no país. Como a gente acabou de ver, a nova lei de licitações foi aguardada com muita expectativa pelo setor público e também pelo setor privado, uma vez que as empresas são as fornecedoras das gestões. E essas mudanças estão dando o que falar entre os especialistas. Por isso, Arthur Cabral apresente aqui para a gente os convidados da edição de hoje. Então, hoje nós temos aqui a presença de duas pessoas que entendem muito bem desse assunto e vão ajudar a esclarecer muitos pontos importantes. Temos a honra de receber aqui no estúdio Keila Fonseca, auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Átila Dantas, secretária adjunta municipal de administração. Sejam muito bem-vindos. Keila, Átila, satisfação. Então, a gente pode começar aqui esse nosso bate-papo ponderando essa situação que foi antecipada no início do nosso programa. Temos duas leis convivendo e os gestores podem fazer uso de uma ou de outra. Qual é a avaliação inicial de vocês a respeito de uma legislação e de outra? Keila, Átila. É importante colocar que a aplicação da nova lei ela é imediata, né? Então, essa opção ela é bem clara. A intenção de aplicar uma ou outra é uma questão de discricionalidade e conveniência do órgão público. Na medida em que, se ele for realizar o procedimento licitatório pela Lei 8.066 ou pela nova lei, o que ele precisa colocar no edital de licitação, por exemplo, é que seguirá aquele rito legal. Agora, quanto à opção de utilizar uma legislação ou outra, isso tem variado nos órgãos. Por exemplo, a CPL da capital já editou ofício circular aos órgãos, seguindo uma orientação que tem na Advocacia Geral da União para aguardar a aplicação da nova lei quando houver uma regulamentação sobre ela, né? Já existem outros entes federativos. A regulamentação seria um decreto presidencial, é isso? Os entes federativos eles podem legislar naquilo que não for geral. Então, essa regulamentação pode tanto vir do próprio município de São Luís, nesse caso concreto, ou mesmo também do ente da União Federal, né? Agora o seguinte, a Advocacia Geral da União, no caso dela, está aguardando apenas a regulamentação federal, né? Muito bem. Agora existem órgãos que estão aplicando independentemente da regulamentação, que entendem que já é possível utilizar. A Keila pode até trazer isso para nós, foi feita uma consulta no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e trouxe que é possível aplicação imediata, independentemente de regulamentação, não é isso? Isso, exato. Essas inovações, ela trouxe muita agilidade ao processo licitatório. Então, a tendência do gestor, exatamente por essas facilidades, é querer migrar logo para a nova regulação, a nova lei de licitações e contratos. Aumenta a publicidade, então nós, o Tribunal de Contas, nós, os órgãos de controle, nós temos a intenção de fomentar, né, a utilização dessa nova lei, porque traz realmente uma ampliação da transparência que ajuda muito o controle social e o controle externo, os controles internos, então a gente realmente fomenta a utilização. Mas isso que eu ia perguntar. Quais eram, da sua opinião, os maiores defeitos da legislação anterior, da 8666, que essa vem
melhorar ou fazer algumas modificações e há alguma divergência, né? Alguns especialistas dizem assim que não mudou tanta coisa assim. Mas quais eram os defeitos maiores da lei anterior? Então, a legislação, a 8.666, ela já não estava mais atendendo aos princípios que nos são caros, que são relevantes para a sociedade atual. A exemplo da própria transparência, da publicidade, da própria tramitação burocrática da coisa. Então, por exemplo, uma concorrência pública poderia durar 30, 40, 45 dias só entre a data do aviso de licitação até a data da sessão pública. Então, realmente, a gente já verificava como uma legislação burocrática e ultrapassada, que já não atendia mais aos anseios da própria sociedade e também dos poderes públicos de resolver a coisa, de ser uma legislação eficiente. Agora, realmente, o que veio com a nova legislação, que a gente pode observar, é que veio uma mescla do que já estava previsto na 10.520, que é a lei do pregão, e no regime diferenciado das contratações públicas, que também já estava em vigor, que já eram leis que já visavam isso, princípios como oralidade, a possibilidade de abaixar o preço na própria sessão, que são os lances, né? A proposta sendo verbal, as disputas sendo online. Isso veio também muito em tela em decorrência da Covid-19. A pandemia trouxe essa realidade de que, por decreto estadual, por exemplo, no nosso estado, a gente não podia fazer reuniões públicas. Então, como fazer o procedimento licitatório se a gente não podia se reunir, né? Então, óbvio que a utilização da internet e fazer esses certames, essas licitações de forma online, veio como uma solução. E isso que a Keila acabou de comentar nos lembra algo que é muito comum de ouvir ainda. Pode ser que essa lei, inclusive a nova lei, mude esse pensamento, esse senso comum de que, puxa, é tão difícil fazer as coisas acontecerem. Na administração pública, a gente vai esbarrar na burocracia, aí a pessoa que está na gestão já diz, mas tem que abrir licitação, vai parecer que vai passar uma vida e uma solução não vai chegar. Nessa nova lei, houve aí uma mudança nas fases dos processos licitatórios que, porventura, tenha levado a essa celeridade desejada? Sim, houve a diminuição de prazos e, por exemplo, a primeira regra atual é de que os procedimentos licitatórios, em regra, devem ser feitos de forma online. Isso aumenta a quantidade de participantes, porque eles não vão ter que gastar com o deslocamento. Há também, do lugar onde ele está, ele pode participar, ou seja, o Brasil inteiro pode participar de uma licitação do interior daqui do Maranhão, daqui de São Luís. Mas nos pregões já acontecia. Isso já acontecia. Por isso que a gente viu que, como a legislação do pregão é algo mais recente, já atendia mais essa expectativa. Sim. Outra característica também para a agilidade do processo é a inversão de fases. Antes, essa inversão das fases, em que se analisa primeiro as propostas e só vai analisar a documentação da empresa que venceu a licitação, que deu o menor... Venceu não, que deu o menor lance, a melhor proposta. Mais vantajosa. Isso é se abriu do RDC, né? Isso, no RDC também. E então, isso já faz o quê? Diminui a quantidade de tempo necessário para análise de toda a documentação, como era feito antigamente. Mas pegando o gancho do que Dalva começou a falar, aí eu pergunto o Átila, tem algumas estatísticas que mostram que, a nível nacional, 40% das contratações acabavam sendo por dispensa ou inexigibilidade. O que se deve isso? Eram valores pequenos ou, de fato, os gestores públicos aproveitavam algumas brechas da lei para dar agilidade? Olha, modo formal tratando a questão, a dispensa ela é feita pela Lei 8.666 até o valor de R$ 17.600, no caso de valor. Aí tem uma... Se a gente for tratar uma situação dessa de bens e serviços de 17.600, é um valor pequeno. Para poder a gente trabalhar essa questão de ser feito muitas dispensas, a gente pode levar em consideração que ou está fragmentando elas, né? Por exemplo, você vai comprar
O que não é permitido por lei, a princípio, a fragmentação. A fragmentação não é permitida. Então, a quantidade de dispensas ela é razoável por se tratar de uma pequena unidade administrativa. Por exemplo, uma Câmara de Vereadores. É possível que tenha realmente situações naturais de ocorrer uma dispensa. Mas já uma prefeitura já não é razoável uma quantidade superior de dispensas do que uma Câmara. Porque há uma necessidade de demanda muito premente, muito maior. Então, provavelmente, o que pode se especular em relação a isso é que a má conceituação quanto à definição da natureza jurídica do objeto para poder fazer essa dispensa. Na hora que verifica que, por exemplo, eu estou comprando um computador, né? Então eu vou fazer esse computador, eu vou comprá-lo com dispensa. Aí mais na frente você compra novamente um outro equipamento de informática. Mas não é computador, mas são da mesma natureza. São materiais de informática. Então, na medida que você vai dividindo isso, é a concepção de fragmentação, acaba que foge a ideia de planejamento, foge a ideia de aumentar a questão para fazer a licitação. Então, provavelmente, nesse caso, que pode se trabalhar que está ocorrendo fragmentação. Isso acaba dando trabalho aqui para o Tribunal de Contas. Para o Tribunal de Contas. Nós temos E assunto gera para tratar aqui. Demais, e gera aí um monte de implicações, não é, Keila? Exato. Eu queria, inclusive, pontuar que eu creio que uma das coisas que a gente aponta como grande problema para a gestão pública e que gera essas contratações diretas é a ausência do planejamento, como o doutor Átila falou. Não existe, a gente sempre comenta isso, não tem como a gente fazer uma contratação pública sem um planejamento prévio. E a nova lei, ela é incisiva nesse sentido, inclusive criando fases do procedimento, sendo o primeiro a fase de planejamento. Sem esse planejamento, inevitavelmente, além da fragmentação, também vai gerar emergências, pseudo-emergências, né? Em que, na verdade, se houvesse se planejado, aquele setor, aquele órgão, teria como solucionar, suprir, atender a necessidade pública no momento correto. Perfeitamente. Nesse caso, nós temos que já é utilizado pela União Federal, agora já está para todos os entes federativos, é a questão do estudo técnico preliminar para fazer parte do procedimento administrativo da licitação, mais o plano anual de compras, também para você definir o planejamento. O Portal Nacional de Compras Públicas, além de fazer, ele vai ser toda a situação de divulgação da licitação, de acesso a pesquisa de mercado, de você ter acesso a todas as notas fiscais, de você poder, nesse caso, divulgar o seu plano anual de compras, também não só lá, mas no site, né, da própria prefeitura, né? Então essa questão do planejamento é muito importante. Lembrando que a nova lei de licitações, ela não abrange a todos os casos, né? Consulados fora do Brasil não atende a lei de licitações, é regulamento próprio. O Banco Central do Brasil é regulamento próprio, então ela não atende a tudo. As empresas públicas estatais têm legislação própria, né? Então a gente tem que levar em consideração que quando for ser aplicado tem que verificar isso. Mas, de qualquer modo, todas elas atendem a questão dos princípios. A questão que foi tratada até no Tribunal de Contas, de buscar ter esse trabalho com a fragmentação e fazer as auditorias e tudo, tem duas situações bem interessantes. Agora, pela nova lei, o programa de integridade é incentivado e já passa a ser obrigatório a partir de certo valor da licitação, né? E para dirimir também as situações de conflitos na nova lei, já se trabalha formalmente sobre a questão da arbitragem. Então, a nova lei de licitações, ela traz modernidades jurídicas que permitem um maior controle. A gente pode falar um pouco mais dessa modernidade. Vamos mergulhar já nos próximos blocos nesses assuntos todos. A gente vai fazer agora uma rápida pausa e já tem mais negócios na pauta.